Alô, galera do sétimo ano. Bem, o nosso assunto hoje é das catacumbas às catedrais. Nós vamos da página 13 até a 17, tá? Que no final existe um exercíciozinho lá para vocês fazerem e façam com tranquilidade para a gente poder desenvolver essa nossa atividade, tá bom? A partir do século IV, cristãos deixaram de ser perseguidos e até mesmo o imperador de Roma, na época, Constantino, converteu-se à religião que estabeleceu a Igreja Cristã como poder do Estado sobre as catacumbas. Foram construídas as primeiros locais de cultos cristãs. Por quê? Porque antigamente eles faziam reuniões às escondidas, inclusive até o simbolismo do peixe. Eles procuravam fazer e ter contato, fazia o desenho na areia e as pessoas já sabiam onde se encontrar, tá certo? E essas catacumbas, elas também eram centro de reuniões dos cristãos, né? Então, daí foram feitas as basílicas, que na época as basílicas eram amplos salões que utilizados pelas igrejas, como eles eram chamados de basílicas, porque lá existiam mercados, os tribunais de justiça, e que era pelo Império Romano. Então eles deixaram de ser perseguidos, né? Porque o imperador desse período, né, ele se converteu ao cristianismo, né? Então isso aí foi importantíssimo nesse período. Bem, depois disso, aqui no Brasil, o edifício desse tipo famoso, né, que é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que é na cidade de São Paulo, né, na cidade de Aparecida, em São Paulo. Bem, essa igreja ela atrai milhões de devotos, todos com um templo católico, um dos maiores templos católicos do mundo. Ela só perde realmente para a Basílica de São Pedro, que fica no Vaticano, que é onde o Papa faz a sua missa, né, religiosamente todas, final de semana, todos os dias tem um horário para aquilo. Então, na igreja de São Pedro. Então, a igreja de Nossa Senhora Aparecida, que fica em Aparecida, em São Paulo, só perde em tamanho realmente para a igreja de São Pedro. Aí nós temos também a igreja de estilo góticos, né? Estilo góticos, diz assim, perto do céu. Outro exemplar de arquitetura medieval são as igrejas com estilo góticos, como a Catedral de Notre-Dame de Paris. Olha só, de acordo com a crença católica, elas deveriam ser muito altas para estar mais próximo do céu e de Deus. Então, os homens eram pequeninos perto das construções grandiosas que eram as igrejas. Não vamos atrás, por exemplo, até as nossas próprias igrejas, elas são compostas de portas imensas, com cadeados e chaves muito grandes. Para quê? Para mostrar, naquele período, o poderio da igreja. Então, eles utilizavam deste argumento, né? Então, o estilo gótico, ele traz os arcos ogivais, que são arcos que eles vão fazendo formatos um atrás do outro, indicando para o céu, né? Fazendo formato de bicos para o céu. Isso aí é os arcos ogivais das igrejas de estilo gótico, tá? A rosáceas é uma grande janela redonda sobre a entrada principal. Geralmente tem a igreja, como eu falei para vocês, com os arcos ogivais, e em cima tem esse formato aqui. Vou mostrar para vocês, olha aqui, ó. Tá dando para ver aí, ó, esse formato aqui. Dentro desse formato aconteciam alguns tipos de ilustrações para fazer a decoração da igreja, tá certo?
Então, a Catedral de Notre-Dame é um cenário do romance conhecido como Corcunda de Notre-Dame, do escritor francês Victor Hugo, quem já ouviu falar desse livro, logicamente, né, a gente sempre comenta sobre esse romance, né? Ele pertence ao movimento literário conhecido como Romantismo, que foi publicado em 1831, assim como o Balé Gisele. Narra uma história que se passa ainda no período medieval, em 1482. Então, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, é um exemplo dessa igreja de estilo gótico, tá bom? Bem, como eu falei ainda agora para vocês, que toda a igreja ela tinha um estilo de decoração. Ou se faziam esculturas, ou se fazia pintura, ou se fazia vitral. E a gente vai conhecer alguns agora, tá? Alguns exemplos de trabalhos artísticos presentes no interior das igrejas medievais. Além de pintura, haviam mosaicos, vitrais e retâmbulos, tá? Mosaico tem uma obra aqui que é bem interessante, aqui ó, a multiplicação dos pães e do peixe, né? Aonde Jesus fez a multiplicação com 5 pães e 2 peixes, ele fez a alimentação para 5.000 pessoas, né? Então, isso aí é uma obra que ela foi feita no milagre da multiplicação, né? É um mosaico. Mosaico, se você observar bem este quadro aqui, se você observar bem esse quadro de mosaico, ele tem uns detalhes bem interessantes, viu? São vários pedaços de pedras e vidros, são montados um pertinho do outro para poder dar as cores diferenciadas, tá bom? Então é um mosaico que é uma junção de pequenas peças coloridas de vidros, de pedras e outros materiais para compor o desenho, tá? Então, isso aqui é um mosaico que nós iremos fazer na próxima aula. Eu vou pedir para vocês o material hoje e na próxima aula a gente já vai fazer esse material, tá bom? Bem, aí nós temos também a técnica do ar fresco, ainda muito utilizada na pintura produzida no interior das igrejas e normalmente ocupa grandes espaços nas paredes. O ar fresco ao lado tem como principal característica a deformação. Bem, desde aquela época das catacumbas medieval, o que eles faziam? Eles pegavam o cal, passavam o cal nas paredes, né? Utilizavam de produtos como argamassa, que era o pó da ostra. Eles pilavam o pó da ostra, misturavam com água, né? E faziam aquela massa, aquela argamassa e depois pintavam por cima do cal. Então ela ficava bem emparelhada, fazia uma massa, né? E emparelhava. Depois fazia tipo uma lixa para poder fazer o seu trabalho. Então, para poder dar aquela deformação, eles não deixavam ela secar o suficiente. Ela tinha que estar um pouquinho fresca para poder a tinta aderir. Quando ela secava, aí sim, puxava bastante a tinta, tá bom? Então, é interessante que a técnica do ar fresco, a tensão dela era a deformação. Por exemplo, você observa bem que o Cristo está bem ao centro, que é o centro das atenções, mas com a cabeça bem grande, os olhos bem abertos, né? Tá? As mãos muito maior do que os outros personagens que estão ao redor desse ar fresco, tá bom? Então, existe essa diferença, mas isso aqui eram tudo características que eram colocadas dentro da igreja como decoração, tá bom? E o último, nós temos aqui o vitral, que eram outros recursos para decorar as igrejas, especialmente as igrejas góticas. Esses pedaços de vidros coloridos dispostos nas janelas produzem efeito de luz especiais ao filtrar a passagem de luz solar. O exemplo ao lado mostra Maria com o menino Jesus no colo.
Olha aqui, ó. Então, isso aqui é um vitral. A nossa terceira peça é um vitral, tá bom? É utilizado com vidros, pedaços de vidros coloridos, e ele vai sendo montado em uma peça de metal. A gente vai colocando os espaços nesses vitrais. Cada cor ela é montada, tá certo? E por último, a obra aqui embaixo, os retâmbulos. Estrutura decorativa de pedra ou madeira entalhada, que se eleva atrás do altar, composto de painéis que dobram-se, mesmo aberto durante a missa, produzindo no final da Idade Média. Senta-se característica de renascimento como ilusão de profundidade, o retrato das figuras mais fiel da realidade. Quer dizer, olha só, ele já demonstra aqui, ó, a figura do homem já bem definida, já as coisas bem, podemos dizer, bem produzida, né? Então, na Idade Média, isso já foi uma característica do Renascimento, tá bom? Então, gente, depois de tudo isso que nós vimos aqui, tem umas questões bem aqui, tá bom? É a hora de estudo. Então, nós temos aqui na página 17, vocês irão fazer esse exercício aqui, tá bom? Responder direitinho através de tudo isso que a gente deu uma estudada, da página 13 a 17. Bem, olha, na próxima aula nós vamos fazer assim, nós vamos pegar papel carmim, pode ser 3 folhas de papel carmim ou qualquer pedaço de papel colorido que você tem em casa, tá bom? E uma folha de papel em branco mesmo, uma folha de papel em branco. Nós vamos fazer um mosaico, tá bom? Que o mosaico é bom observar bem que é essa primeira figura que está aqui, tá bom? Que é o mosaico, que é a multiplicação dos pães e do peixe, tá bom? Então, gente, essa é a atividade que nós teremos para poder fazer, tá bom? Então, um bom dia. Até a próxima, não esqueça, vocês vão trazer o papel carmim, tá? E uma folha de papel em branco, tá bom? Para a gente poder fazer o nosso mosaico. Um bom dia, valeu. Tchau, galera.